Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Quem já está nos acostumando, já está nos acompanhando aí, melhor dizendo, nos últimos episódios, sabe que a gente está aqui falando de trade promotion, gestão de investimento comercial, falamos de gestão de vendas, falamos um pouquinho de trade marketing, tudo que permeia essa questão toda aí, principalmente aí da indústria de bens de consumo, né, dos distribuidores e tudo mais. E a nossa missão aqui é sempre trazer gente fera para a gente subir o nível, né? Botar cada vez uma faixa mais alta, né? Dentro da possibilidade de conteúdo. E hoje não vai ser diferente. Eu tô com um cara aqui que é... O cara é mestre, o cara é craque em várias coisas aí, trade, né? A gente já fez bastante coisa junto, né? Vários projetos muito legais juntos. E agora, nos últimos anos, ele acabou aprofundando muito aí em pricing também. Então, a gente vai escutar um pouquinho da história de tudo que ele conhece aí. Não vai dar tempo de conhecer tudo, mas vamos escutar uma boa parte, cara. Seja muito bem-vindo aí, Henrique. Cara, obrigado de verdade por estar com a gente, por estar disponibilizando o teu tempo para bater esse papo. E, cara, te apresenta um pouquinho aí. Legal, obrigado pela abertura. Quando você falou que tinha muita gente, uma pessoa importante para chegar, eu já estava olhando na porta ali para ver quem que ia entrar. Agradeço aí o convite, é um prazer. Enfim, é sempre bom, né, falar desses assuntos que você trouxe e até no momento que a gente conversa sobre isso, do desenvolvimento do novo modelo que você está, assim, disponibilizando para o mercado, a plataforma, todo o sistema, né? E isso tudo está linkado a esses conceitos, né? Então, vamos tentar aqui explorar um pouquinho e enfim, conversar sobre essas dinâmicas todas aí, né? Legal. Henrique, conta um pouquinho aí, cara, para quem por um deslize ainda não te conhece, cara, conta um pouquinho da tua história aí. Onde é que o Henrique caiu no trade, caiu em vendas, caiu em tudo isso? Legal, tentar ser sucinto aqui porque é longo, mas enfim, uma longa história curta. Eu comecei minha carreira, né, na Johnson & Johnson em 96. Comecei a carreira no primeiro nível comercial como promotor de vendas, né? Legal. E lá fiquei 15 anos, onde eu, enfim, passei por todo o ciclo comercial, fui vendedor, depois promotor, né? Fui vendedor, supervisor, gerente comercial e tudo. Legal. E quando eu fui ali, meados dos anos 2000 para frente, se criava nos Estados Unidos o conceito de trade marketing. Na Europa, na verdade, né? Depois os Estados Unidos se adaptou com outras nomenclaturas, né? Uhum. Mas se criava um conceito global de trade marketing. E aí alguns executivos do Brasil foram para lá, na ocasião, para trazer essa nova tendência, né? As multinacionais têm esse lado, né? Como está muito conectado, acaba que tem esse benefício de discutir isso. E eu, na época, era um supervisor de vendas, né? E quando voltaram para o Brasil, um dos diretores que trouxe todo o conceito e tal, ele falou, olha, isso aqui é o que eu aprendi lá. O que nós vamos fazer no Brasil, nós vamos ter que discutir. Nós vamos ter que montar um time multifuncional. E aí, muitas pessoas... Como não existia o trade no Brasil, não tinha ninguém de trade. Tinha um paralelo, né? Não tinha nenhum profissional de trade. Nem o nome, né? Então, a gente teve que receber... Bom, fomos convidados pessoas de marketing e de vendas, né? Sim. Saíram das suas posições e foram para essa nova área sem saber muito o que iam encontrar lá, né? E a gente estava... Eu estava na minha zona de conforto ali na área comercial, supervisor. Na época eu era supervisor de distribuidores, né? Então eu tive que aceitar o desafio, meio que não tinha muita escolha, porque não era nenhuma... Era uma demanda global. Não era nenhuma convocação, né? Era uma determinação que a gente tinha que ir e a gente se juntou, né? O time de marketing, o time de vendas. Sofremos e aprendemos muito junto, porque tivemos que discutir muita coisa sem saber muito bem. A gente não tinha uma bíblia para explicar para a gente como era. A gente tinha um conceito muito lá de fora que não se aplica, né? Então, rapidamente, uma estrutura comercial nos Estados Unidos não tem o nível de execução de promotores, merchandising como a gente tem no Brasil, nem de longe. Sim. A gente tinha que adaptar tudo aquilo para a nossa realidade, né? E, por um lado, foi bom porque a gente criou um pouco disso tudo, né? No mercado, né? Porque a gente influenciou muita gente na época, né? E aí, cara, eu estabeleci minha carreira lá e por lá fiquei em trade uns 6 anos da minha história lá, né? Então, eu praticamente gerenciei quase todas as categorias da Johnson em trade, né? E terminei como um grouper da área.
E depois então, aí é outro ciclo, né? A gente fez uma dinâmica muito grande lá e a gente fez um turnaround comercial. No meu última passagem, eu fui convidado para participar de um projeto onde a gente ia revisitar a nossa política comercial entre as práticas de execução, entre tudo que tinha. E acabou que eu fui para os Estados Unidos e participei do conselho, né? A gente montou um conselho global de política comercial e pricing. Legal. Para estabelecer todas as políticas que iam ser envolvidas na operação. A gente mudou a do Brasil, a gente implementou no Brasil uma mudança. Que é super complexa, né? Super complexa, porque, de novo, né? Adaptação tributária, não tinha nada a ver com... Então, para explicar, a gente tinha que usar cases para mostrar, né? Por que um PlayStation, na época que era... ele chegava por um preço e era vendido por outro, para explicar para os americanos a nossa situação tributária, né? Complexidade. E aí, participando desse time, depois eu acabei sendo convidado para ir para o time da América Latina e lá fiquei até a minha última passagem, né? Então, eu gerenciava pricing, política comercial e outras execução de ponto de venda e outras, enfim, tinha outras atribuições. Depois eu tive uma passagem na Flora, uma empresa nacional, né? Também focada em cosmético e limpeza. E desde 2013... Foi bem naquela introdução da Flora no mercado, né? Foi bem naquela... Sim, a Flora tinha adquirido... A Flora era uma empresa primariamente de limpeza de produtos de limpeza química, né? Produtos de limpeza do lar. E ela tinha adquirido a Bertin, que vinha com toda a parte de portfólio de cosmético, né? Com as marcas Neutrox, Ox, Francis e tal. E aí a gente foi convidado, muitas pessoas do mercado foram chamadas para poder fazer parte desse projeto, da Johnson & Johnson, da Unilever, muita gente da Ambev e tal. E foi outro choque cultural muito grande, né? Que a gente vinha de uma cultura da Johnson, que é um modelo, e você colocar na sala um cara que veio da Reckitt Benckiser, um cara que veio da Johnson, do outro lado um cara que veio da Ambev, né? E um cara, enfim, que veio da Unilever. Culturais bem diferentes. A gente aprendeu a conviver e foi um MBA muito grande, né? Para poder trazer tudo aquilo num curto espaço de tempo, meio que uma startup tinha que dar certo e tal. Então, foi um ciclo que eu também tive importante da minha carreira ali. Legal, cara. E nessa ocasião, eu tinha voltado para... Eu fui diretor de trade lá, né? Então, enfim, e também participei do projeto. A gente também reformulou a política comercial lá. Enfim. E aí, desde 2013, eu saí da carreira de executivo e a gente, na época... Eu e mais alguns outros colegas que também foram, né, nessa jornada aí da carreira executiva, a gente montou a Dr. Trade na ocasião, que hoje é a Doc Consulting, que já fala um pouquinho mais, e Doc Pricing, e Doc Business, e Doc Trade, que é a mãe. Mas, enfim, essa é a minha história que você perguntou da minha carreira, é isso, né? Metade dela como executivo, toda essa passagem, e a outra segunda metade, até hoje, como consultor, né? Vivendo os dois lados da mesa, né? Trabalhando hoje como um consultor, mas também já estive no lado executivo lá. E, cara, e hoje, assim, até aproveitando já o gancho, falando um pouquinho da DOC aí, para quem não conhece, né? Vocês trabalham com projetos super complexos, né? Vocês trabalham com projetos de altíssimo nível, assim, projetos... cara, a gente já tive o privilégio de fazer projetos junto com vocês, né? Na época ainda da Dr. Trade, né? E foram projetos que cara, eu acho assim, eu sempre gostei bastante de metodologia, assim, eu sempre gostei bastante de... minha cabeça é muito analítica, assim, né? Muito matemática, né? E muitas vezes, quando eu buscava alguma coisa mais técnica de trade, eu sempre via muita coisa muito lúdica, assim, muito layout, muito... Às vezes até um visual merchandising e tal, e quando a gente dá um acesso a um trade mais tático, mais estratégico, que foi o que a gente, inclusive, fez junto lá, aquilo, para mim, é o trade de valor, né? O trade de geração de resultado. Assim, né? Acho que a gente conseguiu... Né? Vocês conseguiram trazer muita coisa legal, que gerou muito resultado lá na época.
E eu sei que vocês fazem, cada tempo que passa, o grau de complexidade dos projetos que vocês acessam são gigantes, assim, cara. E me conta um pouquinho, assim, até para quem está nos escutando, nos assistindo, né, quais são os dilemas em geral, assim, que vocês conseguem resolver lá na Doc? Legal. Peço desculpas aí que eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Vou, de vez em quando, dar uma... Bom, só fazendo uns passos para trás do que eu estava falando antes, né? De onde surgiu tudo isso aí? Você comentou de modelo matemático e tal, né? O fato do trade ter nascido na época contribuiu muito para isso, porque você imagina, o marketing da ocasião, eu sou apaixonado por marketing, né? Acho que é fantástico, uma área que, se eu pudesse começar a minha carreira de novo, talvez eu tivesse iniciado ali, talvez. Embora a gente fale que, né, você passou por vendas, não tem muito jeito, fica na veia, né? Mas enfim. O ponto é que na época, eu, particularmente falando de mim, sentia muita discussão muito lúdica, entende? Muita discussão muito importante, Etérea. mas teórica, né? E a gente que vinha de vendas, a gente queria fazer a conta para chegar no resultado numérico, né? Então era um conflito muito grande, porque do outro lado tinha o pessoal que apelava mais para as cores, mais para a estratégia e tal, e a gente querendo trazer para o chão. E a gente até brincava, né? Me reconheço. Marketing é o sonho, a gente brincava na ocasião, e vendas é a realidade. E trade está mais perto da realidade, mas também tem um pouco do... Então ficava nisso. Bom, tudo, agora voltando para os dias de agora, né? Quando a gente montou a Dr. Trade na ocasião, que era mais focada para trade marketing, né? A gente também embarcava projetos de pricing, política e tudo, né? Mas aí o nome trade ficou muito marcante, né? Então era muito difícil explicar que a gente tinha projetos de política comercial, de pricing ou de execução de vendas e tal, mas com uma chancela de trade. Por isso que a gente criou a Doc Pricing hoje. E dentro da Doc Pricing a gente tem as unidades a Doc Consulting, e dentro dela a gente tem as unidades da Doc Pricing, da Doc Business e da Doc Trade, que abarca tudo. Muito bem. Voltando para a tua pergunta, então. A essência da Doc Business todos os nossos projetos conectar a ciência com os resultados, com o negócio. Então, nenhum projeto ele é concebido no diagnóstico sem ter uma análise estatística, sem pegar os números. Tudo é muito metrificado para a gente trazer uma concretude para o executivo ou para o dono da organização. Porque senão ele fica muito no... Olha, se você treinar, você vai ter tal resultado na tua equipe comercial. Mas como que você garante isso? Fica uma discussão muito etérea. Então, a gente traz uma base de dados, a gente calcula tudo isso, a gente utiliza os métodos estatísticos, a gente utiliza as ferramentas e a gente mostra claramente quais são as oportunidades. E aí sim, por que é importante treinar? Por que é importante você ter uma conexão com a remuneração, que a gente vai falar um pouquinho? Porque isso tudo vai fazer com que aquele indicador se altere e com ele você consiga o seu resultado, né? Então, é isso. Nós somos apaixonados também por essa parte de estatística, de numérica e tal. A gente acha que isso daí traz maior segurança de você afirmar uma possibilidade de resultado real, né, para um projeto, né? Legal, cara. Legal. Bom, Henrilei, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, aproveitando, cara. Primeiro, assim, para quem não conhecia o Henrilei, aí, a gente vai deixar aqui nas descrições aqui, tanto do YouTube quanto dos streamings aí, do Spotify e Deezer, enfim. A gente vai deixar o contato dele, contato do Instagram, da Doc também. Então, fiquem à vontade aí, procurem. Tenho certeza que vai... Quem acessar e fizer um projeto com eles, com certeza vai criar um case de sucesso. Então, fica à vontade para acessar eles depois. Mas aproveitando toda essa tua experiência, cara... como é que tu vê hoje essa visão da execução? Um pouquinho assim dessa... De como tá, principalmente vamos pegar um pouquinho dessa veia do pricing aí, da política comercial e tudo mais. Como é que tu enxerga hoje a difusão desse conhecimento nas empresas, principalmente aí de médio e grande porte, não acessando multinacionais, vamos ficar ali na grande massa. Assim, como é que tu enxerga hoje a aplicação desse conhecimento, se ele ainda está incipiente, se ele já está ganhando escala? Me fala um pouquinho, como é que tá hoje isso? Um assunto extremamente importante, né? Como é que eu vejo isso aí, né? Eu acho que
Rancharan já falava isso, né? Execução. Da execução. Que se o resultado não está contento, só tem dois caminhos, né? Ou a estratégia não foi bem desenhada, as metas, ou a execução não aconteceu, né? Cara, 80% dos casos vai ser esse segundo, entendeu? Porque até a consultoria, né? Você contrata uma consultoria, você quer investir em estratégia, discussões estratégicas e tal. A gente sabe. Só que é na hora da implementação que a onça bebe água mesmo, entendeu? Porque se a execução não acontecer, se o cara não entender o que ele tem que fazer, se os indicadores não estão conectados, se ele não está entendendo a importância dele fazer aquilo com um resultado maior, né? A conexão dele. E isso também, né? Com tudo, a remuneração justa dele, vendedor, da cadeia de distribuição, tudo muito embarcado, não vai funcionar, entendeu? O cara não executar não vai funcionar. Então a execução é fundamental, é fundamental. É claro que também uma execução sem uma estratégia muito bem desenhada, o cara vai ficar rodando, né? Mas eu diria que as duas coisas são extremamente importantes, mas onde você avalia mesmo se você está ou não está no caminho correto, na execução. Tem até aquela frase, né? Pior situação é você estar num caminho errado com convicção, né? Então, você tem que estar na direção certa e executando aquilo que tem que ser feito e cobrar por estes elementos, né? Cobrar uma execução adequada, né? E esse é o ponto principal. Legal, cara. E hoje, assim, em relação a uma modelagem, a gente vai falar bastante, inclusive, ali de remuneração, de custo de vendas, né? Para quem está chegando e quer conhecer um pouquinho mais desse assunto, tá? Mas vamos chamar assim da matemática de vendas, né? Das finanças de vendas, melhor dizendo. Cara, explica um pouquinho o conceito, né? Pode ser de uma maneira mais ampla, assim, mas da margem de venda, da margem de contribuição, da margem de servir, né? Hoje tem várias nomenclaturas que o mercado usa para esse modelo financeiro, né? Mas explica um pouquinho para quem está chegando e ainda não tem acesso a esses termos, né? O que é essa margem de servir, essa margem de contribuição para vendas? Legal. Eu costumo ter um colega meu que é do mundo financeiro, tá? Ele fala isso, né? Estava até comentando com você hoje na abertura aqui. Que se você olhar um DRE ou um P&L, né? A empresa é a mesma coisa, né? Só um nome em inglês e tal. Você vai ver como que você... É tudo a mesma coisa, entendeu? Os números estão ali. Agora, como que você organiza as linhas, como que você considera... Você pode alterar. E às vezes uma empresa chamar de margem de contribuição e a outra também o mesmo nome, só que quando você vai olhar o que está envolvido, não é a mesma coisa. E você pode tomar decisões perigosas se não for muito bem... porque às vezes você remunera um distribuidor ou um vendedor por um indicador que você criou e ele tem que entender o que está envolvido nisso daí, né? Margem de contribuição, na essência, é você pegar a tua receita líquida, né? E você tirar os teus custos envolvidos na operação, né? Na distribuição, a parte comercial e tudo mais. Contratos, o quanto que está contribuindo para o teu resultado, né? E o custo do produto, evidentemente. Mas isso seria. Agora, existem variações, né? Que as organizações colocam aí. Tem a margem comercial, tem a margem de servir, que tem uma parte que entra frete, outra que não entra, tem uma parte que entra a comissão do vendedor, outra não, tem uma parte que entra... A estrutura de trade, a parte estrutura, a outra não. Então, aí depende muito de como você organiza. Mas é muito importante estabelecer um indicador que faça sentido para a organização, né? Que você consiga avaliar, de fato, essa margem de contribuição, ou margem operacional para você, o quanto está sobrando da sua operação para pagar as contas todas, né? E depois, com essas definições organizadas, aí você vai para o segundo nível da discussão, que é como que eu incorporo esses conceitos na minha estrutura de política comercial para remunerar justo, né? Uma remuneração justa da minha cadeia de distribuição, dos clientes. Como que eu entendo, como que o cliente calcula a margem dele, né? Para que eu entenda qual é o preço que eu deveria chegar para executar a minha estratégia, para remunerar bem ele. Qual é o ponto que eu considero para a minha equipe comercial? Eu considero, por exemplo, para remunerar... Se eu incorporar na remuneração de alguém de vendas
esse conceito de margem, eu vou colocar, por exemplo, o custo logístico na conta ou não? E se eu colocar, ele vai ter influência sobre isso, né? Ele vai conseguir ter a opção de melhorar para poder... Então, são discussões importantes. Não se tem uma resposta única. Depende muito da empresa, do portfólio que a empresa tem e do que ela quer para o seu resultado, né? Porque hoje né, Henrique, a gente vê, pelo menos assim, eu já... Logo depois que eu saí da cadeira de executivo e fui empreender, eu acabei fazendo também alguns projetos de consultoria e falei com muita empresa, né? Muito menos do que vocês falam, mas eu falei com muita empresa. Só que existe ainda, pelo menos em muitos casos, a visão de vendas, que é uma visão do investimento percentual sobre o faturamento que o cliente traz, né? E tu falou agora há pouco sobre quando a modelagem não é muito bem feita, a gente às vezes acaba tomando decisões perigosas, né? César, eu vou falar duas coisas para você importantes sobre isso daí. Desculpa até talvez esteja te interrompendo, mas para não perder o gancho, porque a gente vai ficando uma certa idade, se não falar logo, você esquece. Olha só, primeiro, todo projeto, cara, a gente pegou uma prática agora, que foi muito útil. A gente fez uma vez e a gente criou um glossário. Legal. De nomenclaturas para validar com o nosso cliente. Isso aqui mesmo, entendeu? O último projeto foram 17 nomenclaturas. Né? Então, tipo, o que você chama de margem de contribuição? É isso, mais isso, menos isso? É isso aqui? O que você chama de ROI? Às vezes pode até gerar um desconforto. Como que você está perguntando se eu sei como calcular a margem de contribuição? Não é dúvida, é só para clareza do que a gente está avaliando. O que você chama de margem de serviço? Você coloca o quê? O que você chama de... Tem um cliente nosso que criou até um conceito de uma margem, não posso falar o nome que daí vai revelar, mas é uma margem que, um faturamento que ele desconsidera o imposto. Ele pega o faturamento dele e tira o imposto. Isso é faturamento líquido. Não é, porque tem algumas questões quando tem substituição tributária que não está envolvido nessa conta. Então você tem que entender claramente o que ele está chamando para não tomar conclusões diferentes da realidade, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu ia falar, é tão importante isso, cara, talvez trazendo um grau um pouco mais complexo, mas muitas organizações, quando vão vender para uma instituição global ou de uma importância chamada Key Account, seja ele um Key Account global, instituições, ou Key Accounts regionais. E, nesse caso, a política comercial acaba sendo mais do cliente do que da organização, muitas vezes, porque ele apresenta um contrato. E dentro desse contrato tem algumas premissas que você vai remunerar a cada fatura, um abatimento na duplicata, ou enfim, aí a forma de pagamento. Né? Por N razões, né? Eficiência logística, tal, centralização, uma porção de coisa. Tem que desagrupar para entender exatamente aquilo. Mas o ponto é o seguinte, cara, o último projeto que a gente pegou, mais da metade, aí você falava assim, olha, o teu percentual de contrato é, por exemplo, 18%. Ele fala assim, não é 18. Meu contrato não é 18. Meu contrato é menos, né? É 10. É 10. Daí eu falei assim, não, por quê? Por quê? Simplesmente porque metade dos contratos estavam divididos, o número é o mesmo, tá? Você paga $500, por exemplo. Mas de $500 mil. Dividido pelo faturamento bruto é uma conta. Claro. E dividido pelo faturamento líquido é outra conta. Exato. Só que você lia o contrato, metade deles, a forma de cálculo é sobre o faturamento bruto. A outra metade é sobre o faturamento líquido. Você vê como é importante essa discussão? Né? O contrato contrato é a mesma coisa e percentual é a mesma coisa. Percentual de contrato. Só que ali dentro daquele número você tem metade numérica, né? Que é dividido pelo líquido, dividido pelo bruto. Então você vê como é que... Assim, acaba fazendo uma média sem o cara perceber. Cara. E você precisa trazer essa complexidade pro chão. Se você não trouxer, cara, e colocar... Não, vamos fazer uma conta de média. A média... Né, os criadores aí dos conceitos de administração já falavam que o pior problema do mundo é a média, né? Porque aí você tem a cabeça no forno, o pé no freezer, na barriga vai estar morna, ou você morre de... Né? Enfim, é isso. Essa inclusive, vai para um corte pro Instagram. Essa é boa demais. É boa, né? Porque a média é muito difícil, né, cara? Média... Cara, tem uma trazendo um pouquinho, né, Henrique, para essa visão, assim, o quanto também essa política
por canais e também entendendo, enfim, como cada empresa vai chamar, enfim, mas a sua margem efetiva ali do negócio, né? Seja como a nomenclatura que ela adotar, mas como go-to-marketing também, aplicado essa política, aplicado tudo isso, ele faz um resultado que às vezes as empresas elas não enxergam, né? Como, por exemplo, tem muita empresa que ainda está olhando, né, apenas, e não que não tem que olhar, tem que olhar apenas o faturamento global. Né? Tá cobrando todo o acionista está olhando isso, o diretor geral está olhando isso, a equipe de vendas está olhando isso e está todo mundo buscando um número global. Só que quando a gente olha o número global, a gente está deixando uma série de outros fatores escondidos, como, por exemplo, a gente está concentrando a venda em um canal específico. Qual é a margem que esse canal está deixando? A gente está concentrando a venda em poucos produtos, né? Eu tenho uma lembrança, cara, também não vou comentar a empresa, mas há muito tempo atrás eu fiz um projeto para uma empresa onde eu fiz um diagnóstico e aí eu cheguei nesse diagnóstico olhando que a empresa ela tinha pouco menos de 100 SKUs, né? E ela concentrava a venda ali em mais ou menos 85% da venda estava concentrada em 4 SKUs. Desses 4 SKUs, 2 faziam parte de uma categoria que estava quase morrendo, né, que era uma categoria que estava sendo substituída por uma nova formato daquele produto. Não vou falar o produto, porque senão vai evidenciar. E o principal, né, cara? Tudo concentrado num único canal, que no caso era o canal atacadista. Né? E aí tu começava a fazer o link the dots, né? Por que estava concentrado em 4? Porque eu estou concentrado no atacado. O atacado que é o quê? É o que mais gira, com menor preço. Então a empresa estava indo para um ciclo vicioso de concentração arriscadíssima em portfólio, em canal e com uma margem cada vez menor, inclusive, para reinvestir em outros canais. Né? Isso tudo fica meio que por baixo desse tapete do tipo, estão batendo a meta. Né? Estamos entregando número. Mas de que forma a gente está entregando número? Né? Tem alguma situação, assim, cara, na tua visão, do que deveria estar sendo medido ou quais são os principais KPIs que a gente deveria estar olhando para não ficar tapando, né, essas oportunidades por baixo dessa única, exclusiva visão do vamos entregar o número global? Bastante coisa aí junto, né? Mas, sim, quando a gente fala de... Né, o DRE é uma ferramenta importante, né? Quando a gente fala de resultado, né, que a empresa quer um resultado, a gente tem que fazer, qual resultado estamos discutindo, né? Queremos aumentar o nosso nível de faturamento. Já tem uma discussão, faturamento bruto e faturamento líquido. Né? Então, e do faturamento bruto para o faturamento líquido não é só tributação. Entram alguns investimentos da política de remuneração de canais, investimento em canais, que você precisa entender. Né? Então, aí tem duas metas. E tem a meta de lucratividade. Vamos esbarrar de novo nos conceitos. Né? Se eu estou falando do lucro operacional, do lucro bruto, do lucro líquido, do EBITDA. Então, a gente tem que definir os parâmetros que a gente está olhando e o que está fazendo sentido neste momento, o que mais a empresa está buscando. Esse é um primeiro ponto. E depois que você faz essa distinção, para cada espaço do DRE, você tem alguns indicadores que podem, são algumas torneiras que podem estar fazendo uma influência muito grande no número final. Perfeito. E aí, você tem que descobrir quem é um agente que pode mudar aquela conta, entendeu? E muitas vezes não é um só. Você pode ter uma influência do investimento, por exemplo, que pode ser o trade marketing, que ele pode ter uma gestão um pouco mais apurada, se aquilo está dando o que você falou há pouco tempo atrás, o ROI, né, que é Return on Investment, que é o retorno sobre investimento. A gente tem trazido alguns conceitos até do mercado financeiro para cálculo disso daí, porque não é super simples falar de ROI, mas é complexo na execução. Perfeito. Né? Então, isso daí... Vamos pegar exatamente esse exemplo. Né? Um investimento em trade também tem vários canais envolvidos. Você pode estar falando de investimento no canal A, B ou C e várias marcas envolvidas. E às vezes um investimento bom para uma marca A no canal B está dando retorno. Quando você faz esse mesmo cálculo para a mesma marca A no canal C, já não é mais a mesma coisa. Ou a marca B no canal C também não é a mesma coisa. Então, quando você entende que tem uma torneira e que aquilo está impactando o seu resultado, aí você tem que descer num nível de detalhe, né?
que o americano fala slice and dice, né? Que é tipo cortar e picar. Até você chegar no grãozinho, você vê quem é que influencia lá no balcão aquele indicador. E você vai encontrar um vendedor, você vai encontrar uma área comercial, você vai encontrar um cara de trade, você vai encontrar um... E aí você monta um modelo que você consiga tratar melhor essa estratégia e essa execução e colocar o indicador para que ele entenda o que ele tem que fazer para gerenciar melhor aquilo, para fazer escolhas melhores e aquilo influenciar no resultado. Eu peguei uma linha, né, sim, que é o trade. Poderíamos falar de vários. Podemos falar na relação comercial, a gente pode falar de descontos que envolvem remuneração de canais, a gente pode falar de impactos de supply, né, de logística, devolução, custo de frete, centralização, menu de serviços. A gente pode falar dos investimentos de trade, que você tem on-invoice, né, que impactam a nota, off-invoice, fora os investimentos de trade, que é compra de material promocional, campanhas promocionais, contratos com clientes. Então, tem uma grande diversidade. Condições de vendas, né? Condições de vendas, desconto de produto, sem contar o modelo de pricing, que a gente está falando sobre política, né? Você vai falar o nosso potencial de otimização de preços também, aí tem ciência pura para entender qual é o meu nível de elasticidade do meu preço. Isso é importante, César, porque quando a gente está falando do resultado, a gente está falando de um pedaço entre o faturamento bruto ou líquido para o lucro, a gente tem todos esses elementos. Mas um outro projeto paralelo é o seguinte: qual que é o meu potencial, o meu pricing power, a força do meu preço? Às vezes eu posso cobrar mais e não vou perder volume, tá? Ou eu posso até cobrar um pouco menos e maximizar o meu volume. Então tem projetos muito científicos para cá, porque às vezes quando você olha o seu faturamento bruto, poderia ser potencialmente maior com o mesmo volume. Perfeito. Né? Cobrando 1% às vezes mais caro, a gente sabe que, pelos nossos números, lá embaixo você pode encontrar 2 dígitos de incremento no seu lucro. Sim. 2 dígitos, com 1%. Cara, a gente não é possível. A gente já fez negócios, projetos para a indústria química, que é um commodity muito específico. Não dá para dizer que você não consegue encontrar 1%. Se você estudar direitinho, você vai encontrar muito mais que isso daí, entendeu? Para melhorar seu resultado. Então é isso, né? Uma combinação de estudo, diagnóstico e depois você influenciar os atores do processo, clientes e estrutura interna, quem que vai ser remunerado para poder você atingir o resultado que você está buscando, né? E aí entra minha outra pergunta, cara. Quando a gente fala nesses... A gente falou bastante, tu trouxe agora bastante uma questão até de diagnóstico, né? De tentar entender aonde tem esse 1% ou mais, né, de oportunidade. Uma vez encontrado, existem os estímulos para poder buscar aquele resultado, né? E aí os estímulos, eles podem ser estímulos ao cliente, né? Podem ser estímulos como uma eventual até ação com o cliente, ou eventual até, enfim, até um efetivo desconto, né? Alguma condição, enfim, que possa ser modelada. E também tem a questão dos estímulos à equipe interna, né? Que é onde entra, que é um problema que a gente tenta resolver, né, com bastante energia aqui nas Sellers. Como é que tu percebe isso, tá, Henrique? Essa questão da modelagem financeira para esses atores, né? Principalmente, ou os dois, né? Ou os dois, Como é que tu percebe isso na tua experiência? Cara, é assim, ó. Vou falar até um exemplo que você vai lembrar. A gente já viveu junto, né? Você também tem muita experiência nisso aí. Você precisa fazer um diagnóstico concreto, cara. Bom senso. E saber o que de fato é real e o que não é, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O público que está assistindo, não leve a mal se estiver fazendo assim, mas é uma oportunidade até de rever. A gente vê muita gente remunerar, por exemplo, uma estrutura de merchandising por planograma, por execução de planograma, por exemplo, né? Então, ó, se a gôndola estiver do jeito que está aqui nessa foto, você vai ganhar seu prêmio e tal, né? E a gente tem muita história por aí, né? Mas o fato é o seguinte, em muitos pontos de venda, o promotor não tem influência de mexer naquela gôndola, cara. Porque aquilo é feito em outra instância. As decisões são tomadas em outro departamento. Ele tem outras funções lá dentro. Mas essa de mexer na arquitetura, no desenho, às vezes ele não tem. Aquilo é tomado com gerenciamento de categoria, com o departamento de trade. Agora, RDM, enfim, tem áreas envolvidas ali que tomam a decisão de como e acabam influenciando e você define em outro lugar, né? Talvez o papel dele seja importante, mas em outras versões.
Então não adianta você botar um recurso para remunerar o cara por uma coisa que ele não vai fazer. Então você teria que, assim, aí pegar esse KPI, né? O que é KPI também, né? Key Performance Indicator, né? Indicador de chave de performance. Quem que é o cara-chave? Então, nesse exemplo, o cara-chave é uma outra posição da minha empresa que pode influenciar a queda da gôndola, né? E ele vai ter que se preparar para defender com os números todos e conseguir e depois transformar. Então, quando você quer o resultado, você vai nesse grau, você tem que ver quem que influencia, né? Então, voltando à pergunta, né? Como que você... Então, você tem que entender, tá bom, qual é o meu objetivo? Vamos dar esse exemplo. É melhorar a minha qualidade da visibilidade do produto na gôndola, porque isso influencia muito, né? Então, eu tenho que entender quem é que no meu mix de canais, no meu mix de lojas, no meu mix de formato, qual é o peso Pareto, né? Vilfredo Pareto, né? Italiano que inventou essa técnica que ajuda muita gente. Qual é o canal que importa, qual é o formato indo de baixo para cima ali e quem que influencia naquilo e como é que eu posso cobrá-lo por isso. Ajusto. E aí você aperfeiçoa o seu modelo de remuneração das pessoas para ele entender o que ele tem que fazer para dar aquele resultado. Essa arquitetura é a melhor que tem. Perfeito. Não adianta, né? Senão você vai frustrar e aí 2 pontos, né? Quando isso cai para o mundo do distribuidor, então vai mais longe, né? Que aí você também não domina toda a influência dos indicadores da equipe dele. Então você tem que influenciar muito ele e combinar com ele direitinho a regra do jogo, né? Eu queria fazer só mais um comentário sobre... Já que eu falei de exposição, né? Muita gente fala, mas isso aí também não dá... lúdico, né? Por que se eu tenho meu produto num pedaço da gôndola e pôr na outra, quanto que eu vou vender mais? Não é lúdico não, gente. Assim, isso aí é um estudo que hoje em dia está muito bem estruturado numericamente, muito bem estruturado. Tem um cliente nosso que, infelizmente, né, ele foi alterado, a gôndola, o produto dele estava classificado para ficar junto com uma categoria e foi para um outro espaço da loja. Ele perdeu 40% de volume. 40%. Porque o shopper, quando entra no ponto de venda, não identificava mais o produto ali. Ele não ia ficar perguntando se tinha na loja. Muitas vezes a decisão de compra é rápida. Ele não encontrava, achava que ele não tinha na loja. Ele perdeu 40%. Simplesmente porque ele foi deslocado de um pedaço da loja, de uma seção para outra. De uma seção para outra. E aí, quem é que pode mudar isso, César? Será que é o promotor, cara? Não é, cara. Não é. Então aí é que é o ponto, entendeu? Que tem que ser... E aí você deveria pegar quem vai ter a capacidade de discutir isso aí e oferecer uma remuneração, porque vai valer a pena, cara, você ter esses 40% de volta, entendeu? Legal. Não, cara, muito legal essa fala, porque assim, é desenhar uma matriz, né? Uma matriz de influência, né? Objetivo, matriz de influência, quem é que pode agir sobre esse objetivo e tentar direcionar um pouco os esforços de uma maneira mais inteligente. Inteligente, né? Porque hoje, cara, o que acaba acontecendo? Tá todo mundo... E assim, não é culpa de ninguém. A gente vive uma época que... Né, a gente que está no mercado, né, há algumas décadas viu que a quantidade de informação que a gente lida hoje em dia está cada vez maior, né? E quase que a gente fica sufocado por isso e quase que, cara, muitos profissionais entram num looping operacional que não consegue olhar para os lados, né? E acaba nem questionando mais os modelos que estão aplicando, né? Como, por exemplo, cara, tem muita gente nem percebendo mais que existem outras alavancas de vendas que não é só pagar por exposição, como tu trouxe, ou ainda dar um desconto para o varejista em todo e qualquer produto. E em qual categoria? Exato. Né? A gente também faz projeto para categorias do farmacêutico, produtos de prescrição médica, que fica para dentro do balcão. Exato. Aí os drivers que direcionam o teu volume se alteram. E não tem jeito, bicho. Você tem que trazer complexidade para o jogo. Não tem como usar a mesma fórmula. E aí, remuneração. Olha um paralelo interessante, né? Falando de outra coisa agora, que não é uma exposição. A gente está com um projeto agora, vamos fazer até um workshop para um cliente importantíssimo. E o que está acontecendo, né? Os canais, os hábitos de compra estão se transformando. Né? Já estavam. Sim, uma velocidade muito grande. A gente falava nessa escada rolante, a gente não consegue acompanhar a velocidade, né?
E agora, depois da pandemia, cara, aí a coisa nós perdemos o controle, né? Sim. E então, por exemplo, alguns canais os players puros de varejo e-commerce, eles estão crescendo numa escala muito grande. E você tem o próprio varejista que era focado na loja física e também criou o canal dele de venda eletrônica, né, digital. Sim. E você tem, por outro lado, outros canais alternativos que também se utilizam da tecnologia, que, por exemplo, hoje você tem um Rappi que montou uma estrutura né, que são as lojas, stores, as dark stores, né, que você tem uma estrutura, um supermercado, né? Então, até um dos projetos que a gente fez aí, existem locais fora do Brasil que já tem venda de produto prescrito que vai em câmera fria dentro do motoqueiro para entregar o medicamento na casa e pega a receita. Então, esses modelos, esses canais, eles estão, os super apps, né? Então, com tudo isso acontecendo nos canais, que é o sonho do omnichannel, né? O multicanal, que é o sonho de você ter tudo aquilo. Como que eu pego a indústria, cara, que tem uma política comercial que era papai e mamãe, né? Fazer assim, olha, eu vendo para você com essa condição, e dizer que isso vale para todas essas... Você tem que abrir e olhar caso a caso. Tanto quem está vendendo e dentro de quem está vendendo, quais são as políticas e treiná-lo para oferecer políticas diferentes, porque as mecânicas do negócio são diferentes na política comercial e no portfólio. Então, você pega coisa bem simples. Vamos pegar um vendedor que atendia um cliente que tinha só um formato, que era rede de farmácia. Vamos pegar no Sul, por exemplo, já temos, né, exemplos lá de players que tinha a farmácia e o atacadista. E agora ele tem um varejo digital e quem gerencia esses negócios não é a mesma pessoa lá dentro. E ele é o mesmo. E ele tem uma política, às vezes, só. E ele já... E como é que ele faz para poder... Se o CNPJ é o mesmo ou não? Tem uma complexidade importante e que tem que ser tratada. Muito bem. Isso colocado agora, como que eu remunero os canais? Como que eu remunero o canal A, B, C, o cliente? Como que eu remunero o vendedor? Será que é o mesmo? E quais são os parâmetros-chave para remunerá-lo, né? E a gente vê aí, puxando agora para esse assunto de remuneração, a gente vê que até hoje 70% das organizações remuneram a equipe, a estrutura comercial praticamente por volume, né? E está muito distante do que a gente está discutindo aqui, né? Muito distante, né? E às vezes não dá para você saltar do nível A para ir para o nível F já de uma. Você tem que dar passos primários, né? Para entender tem uma mudança cultural por trás disso. Porque senão, César, fica tão complicado que vai melhor não abrir esse capô. Deixa assim mesmo, entendeu? Exato. Né? Senão vai. Não, tem que entender tudo, mas ir começando devagar para ir incorporando e funcionando. E aí você vai tendo um resultado melhor. Aí você aplica um pouquinho mais, resultado melhor. Aplica um pouquinho mais, melhor. Aí vai, entendeu? Como um grande processo, né, cara? Acho que as empresas, elas passam a ter nesse grau de complexidade. E é o que até nas aulas que eu dou lá na SPM, a gente fala na introdução ao trade lá. Fala muito sobre por que surge o trade, né? Não o que é, mas por que surge, né? Na minha visão, Irley, o trade ele surge e ele se intensifica muito por uma questão de aumento de complexidade de negócio, né? A gente vem vamos falar do Brasil, né? A gente tinha um mercado fechado para importação no início da década, até o início da década de 90, abre-se um pouco as alfândegas ali, né? Começa a ter importação de produtos, importações de máquinas também, acabou aumentando a nossa capacidade produtiva. Houve a estabilização da moeda, né? Mudou o comportamento aquela de um abastecimento, né? Concentrado para uma compra mais de comodidade e reposição. Só que isso tudo veio alavancando uma série de complexidades, né? A gente teve mais produtos no mercado, mais concorrentes, né? Mais canais, né? Mais compras muito mais espaçadas, e a gente vem somando isso ao longo do tempo e a gente está chegando num grau de complexidade que não vai parar por aí, ele só vai aumentar. Não para. Eu concordo com você. É muita coisa, né, cara? Mas assim, vamos lá. Contas clássicas que a gente tem na nossa cabeça, quando a gente começou lá, vamos voltar para os anos 2000 de novo lá, né? 70% das decisões são tomadas no ponto de venda. Popeye, né? Instituto Popeye. Muito bem.
Essa informação, entre aspas, em itálico, né? Foi a abertura de muitas apresentações de PowerPoint de muita gente por aí. E que é uma informação super legal e válida. Claro. E válida. Claro. Você toma a decisão. Só que, olha só, isso gerou uma importância para o ponto de venda que era parte coadjuvante do processo, passou a ser um diamante, né? Perfeito. Puta, segmentação de loja, pirâmide, loja-chave, hotspots, aí vai, né? Um monte de coisa complexa. Muito bem, muito bem. Porque você fala assim, cara, como eu tô dentro da loja influenciando o meu resultado? Lá naquela loja, né? E qual é a loja e tudo mais. E o tempo que fica o promotor, o que tem que fazer, o que ele tem que saber, papapá. Muito bem. Das categorias. Número macro, né? Isso altera de categoria para categoria. Total. Aí aprendemos que são lojas que têm de conveniência e são lojas que têm de reposição. Aí fomos aumentando o grau de complexidade. Aí entendemos que tem lojas que são com público flutuante, que é quando você tem... E que no final de semana não vende nada. Aí você tem que alterar de novo. Esse vai complicando. Tá. E agora, cara? Quando o cara está comprando digital, ele entra aí, saiu trade digital, né? Porque agora o cara tem que entender que quando entra o consumidor dentro do site lá ou do aplicativo, como que ele se acha lá dentro? Qual é a jornada dele? Qual é a jornada dele? Aí já temos que aprender tudo de novo, né? Ah, então esquece o ponto de venda físico. Não esquece, porque ainda está acontecendo. A gente fez um projeto agora para um cliente farmacêutico e, cara, é o seguinte, quando veio a pandemia, falou, vai cair a venda, né? Porque ninguém vai na farmácia com medo de pegar Covid e tudo mais, né? Tá bom. Descentralizou, foi para o bairro, começou todo mundo a entregar via aplicativo, né? Você começou a ter o aplicativo do gerente da farmácia, que você não conhecia nem o cara, você passou a falar com ele pelo WhatsApp, né? Não é? E agora... Então voltou aqueles conceitos lá de trás que a gente, da nossa avó lá, que era do bairro. E que você conheceu o gerente da loja. Fazer conta com o cara e tudo mais. Muito bem. Isso é um ponto. Só que tem um detalhe. Aí vem a vacina. E você começa a distribuir vacina na farmácia. Cara, o grau de visitação na farmácia cresceu potencialmente, porque todo mundo começou a ir na farmácia para tomar vacina. E lá dentro você ficava esperando, você ia na loja para comprar um produto. Não sei. Aí o grau de visitação aumentou potencialmente. Aí desmonta tudo que a gente tinha falado e volta tudo para o jogo de novo, né? O pico de visitação nas farmácias aumentou em contra o alimentar. Então, cara, tudo isso aí não dá para você desconsiderar, você entende? Não dá para fazer de conta que não existe, né? Você tem que olhar isso tudo e aprender com essas mudanças dessas dinâmicas, como que eu faço então para poder fazer funcionar e ter o resultado que a gente falou, lá voltando para o DRE, né? Como é que eu mexo aqui para poder ir para cá, né? Enfim, esse mundo que a gente vive, né, e que é em constante mutação, a essência é a mesma, você vai ter lá a sua receita bruta, sua receita líquida, vai ter lá tudo mais, mas o mecanismo que faz para chegar naquele resultado é super complexo e o mundo está complexo. O segredo é você tentar simplificar na hora de executar. Esse é o ponto. Legal, cara. A gente observa bastante, né, cara? Bom, para quem está nos acompanhando aqui sabe, né, um pouquinho do que a gente faz aqui na Sellers. A gente pegou uma fatia que é o estímulo à equipe, né, à gestão, ao direcionamento da execução da eficiência comercial, utilizando o estímulo como uma fonte de direcionamento, né? A gente sempre falou durante muito tempo, ainda quando se fala em incentivo de vendas, muitas pessoas pensam numa coisa mais lúdica, né? Vamos fazer uma campanha bonita, como é que vai ser a arte da campanha, né? E a carinha da campanha, né? Se fala muito disso. E a gente entende que, cara, a gente tem que acompanhar a complexidade dos novos tempos, né? O que a gente busca fazer é levar essa questão do estímulo comercial para o nível de complexidade que hoje é necessária, né? Que necessita de um bom diagnóstico, né? Anterior e uma ferramenta para executar isso, que é o que a gente faz aqui. Porque o que a gente percebe ainda hoje, né, Riley? Como tu falou, tem muita empresa que drivou o objetivo do cara lá. O modelo de comissão de vendas vem desde o tempo da pedra, né? O cara tem um percentual sobre a venda, vendeu, tem um percentual. Só que a gente vê hoje cada vez mais os giros diferentes,
a necessidade de amplitude de sortimento para geração de lucro, né? O direcionamento por canal, porque existem necessidades diferentes por canal, né? O mesmo produto ele não necessariamente ele se aplica a cada canal, como direcionar isso através da execução comercial. E claro que tem produto que cabe mais investimento e outros cabem menos por uma questão de fonte de lucro, né? Uhum. E vai lá. Não, pode concluir. Não, é esse nível de complexidade, né, de criação desse modelo de execução que é o que a gente tenta fazer aqui e que vai muito ao encontro dessa tua fala, né? Porque, cara, como é que a gente usa essas alavancas, esses direcionamentos de vendas, usando esse estímulo com um viés também financeiro e também tático de vendas, né? Vamos estruturar, tudo isso que você falou, importantíssimo. Vamos tentar estruturar aqui. Existe, a minha opinião, tá? Às vezes eu começo a falar, a gente começa a arranjar encrenca, né? Porque, né? Mas é a minha opinião só, né? Uhum. Quando você fala, existe uma confusão um pouco de conceito nas organizações. Vamos pensar na pessoa. Uhum. Porque muita gente fala assim, não, eu vou pagar um incentivo pro cara. Ele é pago para fazer, ele tá no salário e tal, aquelas coisas, né, antigas. Uhum. É o seguinte, uma coisa é remuneração, né? É o pacote de remuneração. A outra coisa é avaliação de desempenho. Uhum. A outra coisa é recompensa. Uhum. E a outra coisa é reconhecimento. Uhum. São coisas diferentes, cara. Uhum. Entendeu? Uhum. São coisas diferentes. E não dá para misturar tudo junto, né? Perfeito. E quando você coloca, olha a complexidade de novo, uma empresa que tem 50% que é representante comercial, RCA, autônomo, e 50% são empresários, né? Pessoas que têm E você tem 50% que é regido pela lei do CLT, né? Trabalhador. Então você tem modelos diferentes já para falar desses 4 conceitos. Como que eu vou remunerar? Um cara tem um salário, tem o 13º, tem férias, o outro cara tem uma comissão de vendas. Como que eu vou reconhecer esse cara? Reconhecimento, que não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver. E aí, quando a gente fala do modelo de KPI de remuneração, o cara ser avaliado como ABC, você pode cometer injustiça se você pegar só pelo volume, né? Porque dúvida. O maior vendedor vai ser sempre o cara que vai ganhar o prêmio, um maior cliente e tal. Exato. E você tem avaliação de desempenho. Como é que você vai sentar com o cara? Esquece remuneração. Como é que você vai avaliar se está fazendo um bom ou mau trabalho? Exato. Perfeito? Exato. E aí, de novo, com uma encrenca, né? Muita gente fala assim, não, é melhor ter o modelo A ou o modelo... Não vou nem falar nomenclaturas aqui, modelo A ou modelo B, né? Depende do desempenho. Não importa se o profissional ele faz... O que faz sentido e está dando resultado, né? E a outra coisa é a recompensa dele. Porque uma coisa é o seguinte, para fazer até aqui, eu combino. Mas todo mundo, cara, tem algo mais, o destaque. E aí você pode recompensá-lo com incentivos, com meritocracia, com tudo, e você deveria, por aí, também premiar e reconhecer com essa base os melhores. E orientar os que estão com uma... né? Eu até conheci um executivo aí nas minhas jornadas que ele falava assim, cara, eu foco na linha de baixo, entendeu? Porque esse cara aqui está com dificuldade, tem que entender por que ele não está desempenhando bem, eu tenho que pegar esse cara, né? Bom, enfim. Então, são 4 conceitos que são diferentes, mas tem que estar junto. E se você não criar um mecanismo, né? E aí vamos falar do sistema, né? De uma plataforma que você consiga ver o desempenho, que você consiga ver as recompensas e reconhecê-los, você está tratando tudo muito focado na base. E aí você não vai... É muito difícil extrair um resultado de um cara melhor se ele continuar fazendo do mesmo jeito que ele fazia antes ou se ele não entender o que ele tem que fazer de diferente, né? Exato. Então, muitas vezes, cara, o sistema de incentivo, ele é quase que um guideline, assim, para o cara, o que ele tem que fazer, entendeu? Independente do dinheiro, entendeu? Ou da outra forma que, né? É muito mais assim, é para ele se sentir bem de que chegou a um determinado ponto e ele entregou um desempenho superior. Para ele chegar na casa dele e falar, né? Olha, gente, o que o papai conseguiu fazer? Ou a mamãe, né? Chegar na casa dela e falar, olha o que a mamãe conseguiu fazer, né? Enfim, e isso conta muito, né? Então, não dá para confundir as coisas tudo no mesmo
envolve tudo junto, né? Cara, e assim, a gente vê alguns comportamentos que acabam, na verdade, algumas consequências, né? Que acabam sendo meio que padrões, assim, por não entendimento da importância desse instrumento, né? Não vou nem falar ferramenta para não confundir com a plataforma. Não tem nada. A questão é o instrumento, é o mecanismo, né? Se vai fazer num Excel, num papel de pão, na plataforma, é independente disso. É o mecanismo, né? Incentivo de vendas e direcionamento de vendas. Porque a gente vê muito hoje, Riley, não sei nos projetos que vocês estão tocando, mas assim, muitos dos nossos clientes eles têm uma mesma... Eles começam com uma mesma dor crônica, que minha equipe de vendas foca na curva A, né? Vende lá, faz um volumão nos produtos de mais giro, né? Pancada o tempo inteiro, preço o tempo inteiro, desconto o tempo inteiro, concentra em poucos clientes, não aproveita a cobertura da carteira que deveria e acaba concentrando a venda nos últimos dias do mês. Né? É meio que um sintoma generalizado de pelo menos de quem nos procura. Né? E aí a gente começa a desmistificar um pouco assim, cara, a gente tem um instrumento lá que é a comissão, que tu tá pagando a mesma coisa pro cara vender o volumão e tá pagando a mesma coisa que o cara pagar botar o voluminho lá, que é o item novo, que é a introdução que tu quer desenvolver e tal no canal. Tu tá dando estímulo pro cara fazer o quê? Dar pancada no volumão. Ó, de novo, né? Tentando sempre descomplicar o complicado, né? 2 pontos aqui. Primeiro, os conceitos evoluíram e tem uma escola que diz o seguinte, né? O vendedor não é tudo igual. Então você tem lá o farmer, o hunter e o closer. Exato. Muito bem. Então você tem, dentro de um território de vendas, antiga, né? Território, você tem lá uma pancada de cliente lá. Então, qual deveria ser a função dele? Abrir porta, né? Hunter, caçador, né? Abrindo mais portas. E o modelo de remuneração para isso é igual, né? Porque esse cara vai começar pequenininho, ele não vai ter o volume. Então, talvez se você tiver um grande conta ali no meio, ele não vai conseguir fazer esse trabalho. Então, talvez você tenha que segmentar. Ele vai ser farmer, cara, ele é o fazendeiro, atende uma conta muito importante, uma vaca leiteira da empresa, e ele tem ali que olhar as minúcias, como a gente estava discutindo, a exposição, o detalhe o nível de inventário, ele tem outros indicadores para gerenciar. Sim. Ou você tem o closer, que é um cara que fecha negócio, né? O cara que vai... E aí depende do segmento que a gente está falando, né? Que aí diversifica as organizações. Então, você tem que ter... primeiro, esse entendimento do seu território comercial, quem que faz o quê, quais são as habilidades que ele deve ter. Isso é um ponto. Agora vamos para a dura realidade, né? Bigorna da realidade na cabeça da gente, né? Pegamos um projeto, por exemplo, né? E falamos assim, tem um território de venda, tinha o nome de uma pessoa lá, de uma moça. E tava lá, ela tem 130 clientes. Puta, cara. Aí, eu sou meio pragmático, né? Se você tem 130 clientes, cara, quanto tempo é a sua visita? Quanto se faz por dia? Cara, você vai visitar o centro... Aí é o seguinte, não, mas não é. Aí vamos lá. É que ela é uma representante comercial. Tá, então eu quero conversar com essa moça, porque não é possível, né? Ah, não. Aí descobrimos, fomos no escritório dela, que ela tinha lá uma dúzia de prepostos, que é quem trabalha para ela. Então não era ela que tem os 130. Passou a fazer mais sentido. Começa a fazer mais sentido. Por outro lado, não está no indicador da empresa essa outra turma aqui. Eles remuneram só essa cabeça, né? Sim. Então, e aí ela fala, não, mas ela foca no grande. Não é ela. É porque ali dentro deve ter a pessoa que vende, que vende no grande. Né? Então você deveria aprofundar com ela quem faz o quê para quem. E cobrar os indicadores certos de cada um. E ter uma ferramenta que você consiga olhar os 13. E não só ela. Porque senão se dá murro em ponto de faca, cara. Né? E não dá para você desconsiderar essa realidade. Porque aí talvez ali você tenha uma parte da turma lá que é focado para abrir porta. E tem que ter os indicadores adequados e a remuneração para fazer esse trabalho. Você tem uma outra parte. E se você não tiver, o cara vai ficar desmotivado porque ele atende conta pequena e se for só por percentual de
de venda, de comissão, ele não vai... O cara não vai sobreviver para pagar as contas dele. O cara anda de ônibus, cara. O cara tem dificuldade, entendeu? Na pandemia o cara não podia visitar. Como é que faz para o cara abrir porta? Que porta, cara? Então você tem que saber... E abrir porta e repor e abrir porta e repor pedido é completamente diferente o esforço. Depois que abre, como é que dá continuidade? É ele? Ou ele passa para uma outra estrutura, né? Que, enfim. E quem desses caras precisa de uma força de execução de merchandising para dar suporte, para poder girar? Ele vai ter, todo mundo vai ter, não vai ter? Qual que é o modelo, né? Qual que é o modelo de trade, cara, para esses canais? Eu vou dar uma caixa híbrida de produto, eu preciso ter um portfólio diferente, é um nível de preço diferente, alguns deles têm que ter verba porque compra espaço na loja, outro não. Então você tem que dissecar o teu modelo para entender primeiro, né? Como é que funciona e quais são as habilidades necessárias e treinar e organizar tudo isso. E depois remunerar com os indicadores certos. Porque senão você está pagando tudo na mesma base. Aí é tão complicado, quer saber, cara? Vamos pagar pelo volume mesmo e depois o cara se vira lá. Esse se vira lá é o problema, né? Não dá para ser assim, cara. Nós estamos em 2022 e já não é igual 2021 e nem 20, né, cara? E nem 2000. Nem 2000, é muito menos, né? Cara, mas o que eu ia comentar aqui agora, essa visão, né? Muitas vezes o não questionar esses modelos. Tu trouxe 3 nomenclaturas aqui, que são nomenclaturas que até para o mundo digital, né, de serviços, são nomenclaturas bastante comuns, né, que é a questão do cara que vai abrir porta, o cara que vai cuidar dos principais clientes, que é um cara mais consultivo, tem o fechador ali de pedido e tal, e que são, de fato, skills diferentes, né? O vendedor não é tudo igual, como tu falou, mas quando a gente traz para o mundo mais da velha economia, e não falando como uma questão pejorativa, mas muito de modelagem, um mundo tradicional das indústrias, dos distribuidores e tal, não são conceitos talvez conhecidos e aplicados ainda muito em massa, né, Riley? Por exemplo, hoje essa visão quase que de squad de ações, ela não é muito comum. O comum é simplesmente todo mundo faz tudo e vambora, né? Exato, você tem total razão. O que aconteceu? Tudo isso eu lembro daquela revista Veja que veio falando o que é o Big Data, né? Que daí todo mundo o que é isso aí, nesse negócio? O cloud e tudo mais. A vantagem do digital é que ele vem com muito número, muito dado, né? E você consegue... Isso também não significa nada se você não trabalhar, mas você tem ali um arsenal de dados que pode ser transformado em informação e pode ser transformado em estratégia e resultados e tudo mais. Quando você vai para o outro lado, que é o que a gente está falando aqui, acaba caindo numa planilha de Excel. Só voltando naquele caso daquela moça lá, aqueles 130 clientes, 30 está até fechado. E você está lá achando que existe mais. Tinha virado posto de gasolina. Sabe essas coisas meio bizarras, né? Mas que acontecem, cara. Porque não tem a revisão da carteira. Fica sujo. Fica zona branca, sujeira. Alguém tem que ser responsável pela qualidade do dado. A vantagem do digital é que isso é muito Sim. Automático. Né? Eu ia falar o nome em inglês aqui, mas ele fica automatizando o tempo todo, né? E aí é o seguinte, a gente já fez projeto, por exemplo, para varejista e tal, e se deparamos também com essas linhagens digitais, né? Aí os parâmetros são o seguinte, né? Como que eu estimulo o cara a comprar o mix, a cesta? Como que eu estimulo ele a comprar um produto que ele não está comprando? Porque aí os robôs, toda a engenharia, né? Como que eu consigo dar... E aí a gente aprendeu, isso faz um tempo já, né? Que eu não preciso dar um desconto na gôndola para todo mundo. Tipo, eu faço uma campanha com a cerveja e dá... essa semana, tudo bem, você pode até fazer, mas você vai acabar dando desconto para quem já ia comprar. E o cara não tem um estoque de estômago para aguentar, porque o negócio vence também, né? E ele ia tomar 4, ele vai tomar 10 porque você deu desconto. Não sei, talvez sim, né? Eu não sei.
Mas, enfim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, né? Talvez você possa aplicar o mesmo desconto, até um pouco mais, diversificar para estimular o cara que não está comprando a marca que você quer ou porque ele está comprando num outro estabelecimento. E aí o digital permitiu, porque você, então, tem hoje o consumidor com o CPF dele, se ele se cadastrar, você pode dar descontos cirúrgicos, que hoje a gente, então o pricing, aí, que a gente não abordou tanto, mas pode ficar para outro dia, mas o pricing aí você tem o preço estático, né, que é o que a gente está falando na gôndola, mas você tem o preço hoje dinâmico, que é e o preço personalizado, para chegar no nível do indivíduo, você dá um desconto para ele. E acontece, né? Não é distante da realidade. Hoje já acontece. Quando a gente hoje vai num supermercado, o preço que está na gôndola você pode às vezes até ignorar. Se você não faz parte do clube né, se não está cadastrado, você passa a não ter acesso a alguns descontos. E quando você se cadastra, além de você ter acesso, você tem um personalizado que é só para você. E assim, essas dinâmicas todas vão se influenciando. Fazendo então, fechando o paralelo mais uma vez. Como que eu faço toda essa complexidade que hoje no digital ela existe, eu consigo pegar e aprender e colocar robô para trabalhar com esse lado de cá, que é a força de vendas, que está numa planilha. Você sabe, né, César? Sim. Muitas vezes uma coisa... Eu acho sagrado a remuneração das pessoas, sagrado. E muitas vezes está lá numa planilha de Excel com alguém que está lá numa área de controladoria de vendas, né, e tal, e não tem nem tipo de discussão dessa de KPI tão complexa que a gente está falando. O sistema de gestão é difícil, dá muito erro, e a pessoa vai ficando chateada, e é complicado. Aí, de novo, né, se é sobrefaturado, se é sobre o entrado, e aí não tem produto. Enfim, cara, eu acho que a gente tem que trazer esses aprendizados que a gente está trazendo para cá e estruturar isso bem para funcionar melhor e aí fazer toda a roda girar, né? Você pegar todos esses aprendizados aí e jogar isso para a prática, senão fica uma discussão de novo, volta para o etéreo e tudo mais, né? Cara, aproveitando a tua vinda aqui, a gente não pode deixar tu ir embora sem falar um pouquinho de pricing pra gente, né? Então, cara, dá um contexto aí, Henrique, pra gente, assim, do conceito de pricing e a importância dele hoje nessa nova dinâmica, assim. Vamos lá, né? Se tentar fazer de novo uma longa história curta, né? Bom, tem hoje assim, ó, já foi feito um estudo, tem mais a quantidade de cientistas no mundo que é comparável, que estudam preço, a quantidade de cientistas que estudam a história do câncer, a cura do câncer, né? Uau! É um universo de pessoas trabalhando, porque o que acontece? O preço, cara, ele é um termômetro e que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Que o preço é uma coisa, o número que está ali, mas o que é o valor para a pessoa é outro. Perfeito. Então, quando você tem um preço numa gôndola para pegar todo mundo, né? Eu posso não valorizar aquilo, mas às vezes com centavos de diferença, eu posso considerar ele fazer parte da minha vida ou não, e às vezes eu posso estar deixando de ganhar muito dinheiro porque eu já pagaria muito mais, porque vale muito mais para mim. Então, olha a complexidade que eu crio aí, porque dentro da minha loja, vou pegar um varejo, dentro da minha loja física ou virtual, eu vou ter uma massa crítica de clientes, né? De pacientes, consumidores, clientes e tal, shoppers, nomenclaturas monstras, mas tá tudo aqui. E aí é o seguinte, eu tenho núcleos de mix de consumo diferente. E dentro do núcleo mix, marcas diferentes e propostas diferentes. Então eu tenho que entender qual é o meu negócio, como que eu entrego o valor e até quanto vai o meu poder de preço para cada um e até que ponto as minhas atividades promocionais fazem sentido para quem. E se eu tiver uma plataforma de segmentação... Bom, tudo isso fez com que surgiu o tal do preço dinâmico, né? Isso não é novidade. Pode ser novidade a discussão e tal, mas a gente já pega isso há um tempo, né? Quando a gente começou a usar Uber, é preço dinâmico, né? Você não paga o mesmo preço na viagem. Veio muito intenso na companhia aérea já, né? Exatamente, né? Hoje você está dentro do avião, você sentou lá na poltrona, com certeza o seu vizinho ali não pagou a mesma coisa que você pagou, né? E por que não? Porque depende do momento que ele fez a compra, depende da quantidade de lugares que tinha disponível, depende da poltrona que você pegou, se ela é conforto, se não é, se ela é primeiro executivo, se não é, e tudo mais. Depende
se está com bagagem, se tem bagagem. Então o preço ele foi se destruindo em micro pedaços para você fazer. O que é o preço? Então é relativo, cara, né? E aí essa estrutura toda fez um dinamismo, né? Então criou-se o preço dinâmico. Só que o preço dinâmico ele não se, vamos só dar conceito, ele não se confunde com o preço personalizado. O preço dinâmico, em tese, ele pega todo mundo, tá? Então todo mundo que entrou naquele momento para comprar aquele serviço vai pagar tudo igual. Naquele momento o preço mudou para todo mundo. Uma visão de custo de oportunidade, assim, mais ou menos? Exatamente, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um deslocamento aqui agora, né? Eu vou entrar num aplicativo de táxi ou de Uber e tal. Se você comigo do lado a gente entrar lá, a gente vai pagar o mesmo valor da tarifa. Sim, no mesmo momento. No mesmo momento. Que não é igual se a gente pegar às 6 horas da tarde ou pegar de madrugada e tudo mais. Muito bem. Onde que eu entro o preço personalizado? Pode ser que dentro do mesmo aplicativo, eu por ser um nível diamante, você não sei o que lá e tal, a gente vai ter um desconto que é só para mim. Perfeito. Aí sim. E aí é o personalizado. Mas eu tenho que ter um nível, uma plataforma de dados absurda para gerenciar tudo isso. Essa complexidade que se tem. Em segundos, né? Por isso que muito varejista ainda né, ainda está no preço. E aí você acaba dando um desconto a mais ou a menos sem necessidade, porque você poderia estar cobrando mais caro ou menos para obter o resultado que você queria, se você dominar esses conceitos todos, né? Então, falando de pricing, hoje, basicamente, você tem 3 formas de você precificar. Ou você precifica pelo método mais tradicional, que é pelo custo. Eu compro por 70 e vendo por 100. Está aqui o meu markup, ou a minha margem bruta e tudo mais. Né? E eu vendo, esse é o meu jeito. Eu pego o meu custo e eu calculo. Tá? Esse método ele pode ser financeiramente mais fácil, só que ele tem uma porção de deficiências, porque eu nunca vou saber qual que é o valor, se 100 está bom ou está ruim e para quem. Aí, o segundo método é o método da concorrência, né? Precificar pela concorrência, que a gente chama de competition based, que é baseado no meu concorrente. Então, eu passo a ter um pouco mais de complexidade. Eu tenho que ter um shopping de preços, eu preciso monitorar, segmentar as categorias, eu passo a agregar mais complexidade, mas para dizer o seguinte, eu não preciso, talvez, no posicionamento de produto de alguns segmentos, eu não vou, o meu supermercado não vai competir com o outro mercado, vai competir com uma adega de vinho, por exemplo. Perfeito. O meu açougue não é... Eu vou competir com o açougue de carnes finas. Então, o meu ponto de preço não pode ser comparado tudo igual com o vizinho lá. Então, já começa a dar um grau de complexidade mais robusto quando eu comparo com o concorrente. Mas ele também tem deficiência. Porque quem disse que o meu concorrente está precificando certo? Né? Se eu ficar seguindo ele, eu posso criar uma guerra de preço desnecessária. Às vezes, é muito mais comigo mesmo. Que é aí que surgiu a terceira modalidade, que é o value based, que é o preço por valor. Então, assim, o quanto que o meu cliente, e eu tenho que conhecer muito dele, aí a complexidade aumenta bastante, ele está disposto a pagar. E aí, dessa modalidade, que é o value based, aí que se abre a possibilidade de você ter preço dinâmico e preço personalizado e tudo mais, né? E você tem exigências de necessidade de dados e de sistemas e operações diferentes. Tudo isso para você saber quão elástico é o seu ponto de preço, com qual objetivo que você quer. E a gente já fez projeto, cara, tanto para varejista quanto para a indústria, que você consegue ser tão preciso que eu falo assim, se a minha estratégia é maximizar volume, meu ponto de preço é esse aqui, na curva. Se a minha estratégia é maximizar faturamento, já é um outro ponto de preço. E se a minha estratégia é maximizar o lucro, já é um outro ponto de preço. Então, você tem, dependendo do teu ponto de preço, você consegue... E aí, voltando para a vaca fria de novo, né, para a política comercial. A indústria, por exemplo, que consegue achar essa ciência nesse grau preciso do preço do produto dela, nos diferentes canais, nos diferentes formatos de loja, para o diferente consumidor geográfico, por exemplo. Tá bom, como que eu executo isso aqui agora? Como é que eu faço isso funcionar? Aí eu tenho várias coisas, né? Tenho que ter uma política comercial que esteja alinhado com o meu preço de lista, com os meus descontos. Eu tenho que orientar o varejo qual é a minha banda de preço ideal, explicar para ele que ele pode colocar naquele preço, que ele também vai ganhar dinheiro, vai ser remunerado e tudo mais. E eu tenho que alinhar com a minha força de execução, que aí volta de novo. Quem que é o agente em cada pontinho daquilo que vai ser responsável para fazer chegar. Porque senão vira um projeto maravilhoso, lindo, se eu descobrir, só que eu não consigo fazer, né? Não consigo executar, né? Legal. Cara, tem algum case assim hoje que
tu dê como uma inspiração, assim, de ponto máximo da execução desse nível de sofisticação de preço, assim, que tu conheça mundialmente. Bom, mundialmente, um case que o pessoal dá uma buscada e vai achar fácil, que é o case da própria Uber, que eu estava falando há pouco tempo atrás. Teve um case que teve lá nos Estados Unidos, Nova York, né? Quando é o final do New Year's Eve, né? Que é o Réveillon, né? O Réveillon, né? Que é a palavra francesa, acho, né? Enfim. Eles têm um ritual de todo mundo se concentrar ali no Times Square, né? Que é aquela região. E até já tive a oportunidade de visitar lá, né? Eles fecham todas as ruas, então você não consegue ter acesso de carro em determinada hora. Fica tudo fechado, a polícia fecha, tal, porque vem muita gente e tal, né? Mas é o seguinte, cara, diferente da gente do latino, né? Quando acaba a festa, o pico é meia-noite, daí que começa, né? Para eles acabou, vai todo mundo embora para casa, né? Vazia numa velocidade e aí não tem como o cara sair de lá, né? E aí o que a Uber fez, né? Ela pegou toda uma estatística e tem gráficos lindos que você consegue ver lá, que é o pico antes tem o pico, antes e depois, como é que fica o nível de transporte? E não tem motorista também. Falta motorista, entendeu? Então, o que ela fez? Ela organizou todo esse estudo super técnico, ela colocou faixas de preço diferentes e combinou com o motorista para ele ser remuneração, incentivo, né? Porque naquela hora ele ia ganhar mais, o cara que trabalhasse ele ia ter um bônus, uma taxa ali maior, um bônus. E combinou também com o público. Ela publicou essa informação. Falou, Célio, se você estiver lá, cara, a nossa orientação saia nessa hora aqui, entendeu? Agora, se você quiser sair antes, vai ter motorista para você. Só que você vai pagar X vezes mais caro, né? E tudo certo, cara, né? Então, aí é o valor. Se eu quero ir embora rápido, eu vou pagar mais caro, cara. Se eu quero ir embora no segundo pelotão aqui, eu vou pagar um pouco menos, né? Mas eu vou ter que saber que eu vou esperar um pouquinho mais, né? E se eu for mais para frente, aí eu pago bem menos, mas eu vou ter... Então, o que é valor para você? Esse é o ponto do preço. Exato. Você entende que não dá para cobrar a mesma coisa para todo mundo? Primeiro que você não ia ter motorista suficiente. Segundo que você não faz sentido isso. Não faz sentido você fazer uma régua e cobrar o mesmo preço em dólar para o pico, para depois e para depois, entendeu? Mas às vezes... Então, esse é um case. Você perguntou que tem um case. Esse é um fantástico, né? Tem outros, mas enfim, esse é o mais emblemático que eu lembro aqui agora. Mas o ponto é que, às vezes, o consumidor não entende isso, entendeu? Para algumas categorias. Ele tem que ser educado para poder entender. Porque ele acha, por que eu estou pagando mais caro? Pô, né? Tal, não. Cara, você está pagando porque está um pico agora. Está todo mundo querendo se deslocar, está trânsito e tal. E tem um profissional que está dirigindo. O cara é justo ele também tá. Ele faz menos corrida, ele fica preso no trânsito, ele não consegue voltar. A custo de oportunidade. Cara. Isso se aplica para o nosso negócio. Porque você tem o canal, o cliente, o distribuidor, o atacado, ele tem que fazer estoque, Então você tem que entender as dinâmicas. E a gente já fez política comercial com preço dinâmico. A gente já fez política comercial com preço dinâmico. Cara, em indústria? Em indústria. Opa! E que é legal. Contar um pouquinho disso? Que é legal, né? Então, como é... Isso é interessante, hein, cara? Exato, porque o que acontece, né? Quando você tem um preço de lista e você vai vender a nota fiscal, dentro desse você tem os descontos. E que é preço, né? Sim. Então, se eu vendo por 100 e dou um desconto X, eu vou vender por Y. O que a gente faz é assim, né? A gente separa a política em 3 blocos, né? O que é padrão, desconto padrão. Então, cara, você tem que pagar para o distribuidor o desconto de canal. Isso faz parte. Aí você tem um cálculo para fazer, porque ele tem a distribuição, ele tem estoque e tal. Isso não tem negociação. Você tem... Agora, qual que é o nível? Aí você tem que aprender. Se fosse você fazer sozinho, quanto sairia, o que é bom para os dois e fecha a ponta. Acabou, morreu. Isso aqui, o prazo de pagamento, isso é... E muitas vezes se mistura, né? Mas enfim, isso aqui é um ponto. Tem uma coisa que é incentivo ao seu consumidor. Então, você tem que dar um investimento para ele para chegar na ponta, que a gente está falando de executar o preço lá. Mas tem que ser muito bem combinado para ele não misturar as coisas, nem você e nem a tua equipe comercial. E tem no centro o que é incentivo a cliente. Legal. Que é para você incentivar o cara mesmo a fazer o que você quer que ele faça e tal, né? O cliente e tal, né? Então, são 3 muito bem separados. E é uma mistureba danada, né? Você vai, né? E muitas vezes, se o padrão não está bem desenhado, você não remunera bem o cliente, ele acaba pegando dinheiro daqui para poder jogar para lá e aí se mistura e não deveria.
Então, onde entra o preço dinâmico aí, né? Por exemplo, que a gente cria, né? Então, por exemplo, nessa de incentivo a cliente ou a consumidor, né? Em determinados pontos do mês, por exemplo, se ele compra na primeira, na segunda, na terceira semana, o preço pode se alterando. Perfeito. Para poder também puxar o ciclo, né? Exatamente, puxar o ciclo, né? Uhum. Isso é um preço que ele é dinâmico, não é o mesmo preço todo mês. Perfeito. Você entende? Perfeito. Outra coisa que a gente já viu também. Sensacional isso, cara. Preço focado no fee for service, né? Do serviço. Se você também está com um nível de serviço alto, o teu preço está girando aqui, ó. Se o nível de serviço cai, teu preço vai caindo, vai subindo junto, entendeu? Sim. Isso aconteceu no case. Para compensar também. Para compensar, porque eu tô tendo penalidade. Claro. Né? Claro. Sobre tudo isso, vai faltar produto, então. Claro. Então, dependendo do grau de dado que você tem e da organização, você consegue fazer preço dinâmico e preço personalizado. Sensacional. E preço personalizado. Porque agora eu consigo me defender. O cliente A tem um preço de 70 e o cliente B tem o preço de 67. Mas eu consigo explicar por que esse cara... Ele poderia ter o preço de 67 Sim, também. não é subjetivo. Desde que ele atinja... Matemático. Desde que ele atinja esses indicadores. Então, é ciência puríssima. Cara, animal isso, cara. Puríssima. Animal. Puríssima. Animal. E é justo também. Claro. É justo. Claro. Porque o cara está aqui no nível de desempenho A, ou está no desempenho B. Isso se aplica a mesma coisa para a equipe comercial. Claro, né? claro. Sim, acaba sendo refletido ali a execução. O cara quer ganhar daqui a pouco o cara ganha uma comissão maior na primeira semana e uma menorzinha lá na última. E né? é brilhante, cara. Claro. Porque aí a melhor sensação que tem... Vou fazer um exemplo aqui, ruim e um ótimo, né? Eu já fui uma vez eu estava fazendo outro projeto e tal, eu acabo indo muito... Agora, depois que a pandemia, agora está voltando, mas eu ia muito em convenção de vendas. Eu ia muito, cara. Puta, no Nordeste, no Sul. Volta e meia eu estava lá, né? Então, eu ia fazer uma apresentação, eu ficava sentado lá vendo os caras ali, né? Ia tomar café com os caras ali e tal, não sei o quê. Muitas vezes, cara, eu via o cara ganhando passagem para Miami, para sei lá na onde e tal. Eu fico no fundo, né? Sou consultor, eu fico lá no fundão, né? Com a turminha lá, né? Então eu fico olhando tudo, né, cara? Né? E eu, enfim. Sim. E aí chamava um cara para ganhar o prêmio, né? Puta, cara. Aí todo mundo olhava pra cara do outro e falava assim, puta, via aquele comentário de que azedo. Tipo assim, o cara tá lá porque ele vendeu mais, porque ele tem o maior cliente da empresa, entendeu? E não é porque ele desempenhou, porque é natural, ele vai ganhar. E o cara ganhava todo ano. Aí é foda. Isso aí, César, dá uma desmotivação, cara. Dá uma dor de barriga na galera lá, porque os caras vão tomar café e falam, esquece isso aí, cara. Aí porque você também sabe, eles já lançavam do outro ciclo, né? A campanha. Ninguém olhava. Os caras tomar café, vamos tomar café, não vai dar nada, cara, entendeu? Vai dar nada. E é duro, né? Triste, né? Então, esse é um exemplo ruim. Vou dar o bom agora, né? O bom é exatamente esse, né? Às vezes é duro o cara entender que ele vai deixar de receber um desconto, ser um cliente, ou vai pagar mais caro ou mais barato, pode ser duro no começo. Mas se ele aprender o que ele tem que fazer para melhorar aquilo ali, ele vai. É justo ele ter o benefício para evitar esse tipo de situação que a gente estava falando, né? Cara, se você desempenhar, se você entender e se você fizer, você vai ganhar mais ou menos, ou vai pagar mais ou menos em função disso tudo, entendeu? E só para fechar o exemplo que eu estava falando do preço dinâmico, né? Por isso que é muito importante você separar o que é padrão. Tipo, todo mundo vai pagar 70. Isso é fato, ponto. Isso é inegociável. É quase o fair, né? Tipo assim, o justo. É o justo, né? Isso. Ponto. Agora, do 70 para o 69, para o 68, aí sim entra os outros mecanismos para não misturar as coisas. Para não misturar o mínimo e o qualificado, né? Quase o cara, vou qualificar um pouquinho mais a venda, também te dou uma contrapartida. É como se fosse um negócio do salário, né? Isso aqui está no salário, isso aqui é o nosso padrão de negociação. negociação. Tá aqui, ó, minha lista de preços é 100, você tem um desconto de canal que é 70, você tem um prazo de pagamento de X dias, porque você tem o seu inventário, você tem a sua gestão. Se você me pagar antecipado, você tem um desconto financeiro, sei lá, a gente monta lá o padrão, tá aqui fechadinho, política de troca, devolução, centralização. Amarrou tudo isso, bom, agora vamos falar de negócio, entendeu? Legal, cara, legal, show. Cara, que aula, cara, e, bom, acho que a gente tá indo pro nosso final aqui, Irley, sem palavras, cara, esse papo, aula, pra quem nunca tinha ouvido falar de pricing e tal, cara, já vão ter acesso a escutar um dos melhores, se não o melhor do Brasil, cara. Obrigado mesmo, de coração, por ter vindo, por ter dedicado o teu tempo, da gente estar aqui conversando.
E, cara, manda uma mensagem final aí para quem tá nos escutando. Como é que o pessoal pode te achar? Enfim, dá os teus recados aí. Legal, primeiro, né, agradecer, eu que agradeço, né? Não tem não tem frescura de aula, nada. Isso aí é a conversa nossa do dia a dia, né? A gente se entusiasma, que se der corda pra gente, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Porque tem muita coisa, né, cara? Porra. É muita coisa, né? E nosso segredo, como consultor e tal, é meio que ter o cabeção, saber que tem tudo isso rolando e tal, mas como que eu descomplico tudo isso para ser muito preciso no nível da escada que a organização está, respeitando essa situação, entendeu? Está aqui, 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 aqui. Eu tenho metade representante comercial, metade disso aqui. Eu tenho uma área de trade, eu não tenho uma área de trade. Legal, esse é o seu modelo. Como que você pode obter mais resultado com outros modelos e educar, e incentivar e o emocional, né? Dar confiança para você ir para o próximo pedaço. Então, esse é o nosso dia a dia e aqui a gente acaba abrindo na nossa conversa algumas complexidades, pode até assustar um pouco, né? Mas o mundo está complexo. Mas é possível você fazer decisões muito bem estruturadinhas e montar um modelinho com ferramentas e plataforma adequada para você fazer funcionar. Então, eu que agradeço tudo isso e tal. Como é que pode me encontrar? Isso é muito fácil hoje em dia, né, cara? Eu tenho lá no LinkedIn o acesso mais corporativo. A gente vai colocar o link aqui do LinkedIn do Enrelay. Justo, um acesso mais corporativo. Eu não sou muito de rede social também, sou meio fraco assim de Instagram e tal. Tenho lá também, quem quiser, mas eu não sou muito forte aí. E a gente também tem na DOC um canal no YouTube. Legal. De muitos vídeos que a gente fez, muitos webinários que a gente entregou e tal. Tá tudo lá. Vamos botar junto aqui então também. Vamos colocar junto no link abaixo também para quem quiser clicar. Muito legal. Eu estava fazendo um contato com um cliente, um potencial cliente novo. Ele falou, cara, eu passei o final de semana assistindo e, cara, tô falando, não aguento mais ver sua voz. Eu falei assim, puta, cara, eu fiquei... Porque o cara falou, parece Netflix. Eu fui num, depois fui no outro, porque a gente fala de preço, fala de desconto, fala de comercial, fala de tudo, isso aí que a gente falou um pouco mais, animal, né? Cara. Então tem tudo lá também. Então é isso aí. E os canais tradicionais da DOC também, da DOC Consulting, né? Nosso site, tem todas as redes sociais aí sim, né? Da DOC, aí todo mundo tem lá, aí responde tudo, aí tem tudo lá envolvido e é isso aí, cara. Assim, para mim é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade aí. E é isso aí. Espero que as pessoas que estão escutando tenham, com tudo isso, enriquecido um pouco mais aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, obrigado, Enrelay, valeu mesmo. Pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre a Sellers, enfim, também acesse o nosso site, entender um pouquinho mais da ferramenta, né? E fica ligado aqui que a nossa série de conteúdos e entrevista vai trazer tantas outras pessoas que estão com assuntos para explorar aí, com outras nuances, mas que estão sempre envolvendo aí essas temáticas e espero, Enrelay, que a gente possa marcar um outro em breve para aprofundar ainda mais alguns temas que a gente não tenha conseguido explorar. Pessoal, valeu, obrigado e até o próximo episódio aqui do Sellers Cast.